De Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Eu quero meditar com vocês sobre a aliança de Deus, o segredo de uma vida abençoada. Jeremias capítulo 32, a partir do versículo 36 até o versículo 41. Diz assim: agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Vamos juntos, 38 a 41. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei e firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Meus prezados irmãos, a distância entre o ser de Deus e nós é muito grande, é infinita. E para vencer essa distância, Deus então, para se relacionar conosco, Ele estabelece alianças. E quando você olha para esse texto, você observa que o tema desse texto é aliança. E diz o texto aí, no versículo 40, diz assim: farei com eles aliança eterna. Aliança eterna. E a grande mensagem que esse texto traz para mim e para você nesta manhã, mesmo que você esteja passando por lutas, por dificuldades, é que Deus, na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia, Ele determinou, Ele decidiu que nós seríamos o seu povo e que Ele nos abençoaria de forma eterna. Diz amém aí. Amém. Não há possibilidade. A primeira aliança que Deus fez com o homem, com Adão, está lá em Gênesis capítulo 2, se chama Aliança das Obras. Deus diz para Abraão: de todas as árvores do jardim podereis comer, mas no dia que delas comeres certamente morrerás. O homem tinha um livre-arbítrio espiritual. O homem poderia optar em viver eternamente na presença de Deus, ser um ser imortal, mas ele cai, ele peca. E ele é expulso do paraíso. E Deus então vai construir a história. Mas antes de construir a história, as três pessoas da Trindade se reúnem: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles fazem entre si aquilo que nós chamamos de pacto da redenção, ou pacto da graça. Deus resolve ter um povo, constituir um povo. E esse povo é constituído por aqueles que o Pai escolheu, elegeu.
Esse povo que é constituído pelos eleitos de Deus, Jesus Cristo vai lá na cruz como bom pastor e dá vida por esses eleitos, e através do seu precioso sangue, ele compra a sua igreja, ele compra esse povo, ele salva esse povo. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, diz: o Pai elegeu, o Filho redimiu, eu vou convertê-los, eu vou aplicar a obra da redenção na vida desse povo. E aí começa a nossa história, irmãos. E eu queria nesta manhã apresentar para vocês algumas características desta aliança. Veja que o contexto aqui é o contexto em que Jerusalém está sendo invadida pelos babilônicos, o reino do sul está sendo destruído. Veja no versículo 36, diz assim: agora, pois, assim diz o Senhor, agora, diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. E é tão interessante a gente observar que são nesses momentos difíceis que nós precisamos nos apegar à aliança eterna de Deus. O fato de que Deus tem uma aliança para conosco não significa que nós, como igreja dele, não tenhamos problemas, não passamos por dificuldades. Dificuldades essas que estão dentro da providência de Deus, muitas vezes disciplina do Senhor. Mas veja, que é nesse contexto que Deus então revela a sua aliança. E essa aliança começa no versículo 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então o primeiro ponto dessa aliança é que Deus, ele resolve constituir um povo numa relação exclusiva, onde este povo é exclusivamente seu, e este povo tem Deus como seu Deus único, exclusivo. Então, quando você pensar na igreja, quando você pensar no povo de Deus, você tem que ter essa perspectiva. É que por causa do pacto entre as três pessoas da Trindade, nós somos povo de Deus. O Deus do céu tem um povo na terra. Este povo é propriedade exclusiva de Deus. E este povo existe por causa de uma aliança, de um compromisso assumido pelas três pessoas da Trindade. Mas em segundo lugar, eu queria destacar do versículo 40, que essa aliança é uma aliança eterna. Eterna. Ela é eterna na sua origem. Ela foi feita antes que o mundo existisse. Nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Essa aliança, ela é eterna no seu desenvolvimento histórico. Ela é eterna porque ela supera a história e entra para a supra-história. Significa que nós seremos abençoados por Deus, não somente nesta vida, mas para todo sempre. Nós jamais deixaremos de ser povo de Deus. Nós somos uma família que está aqui na terra, mas existe uma família que já está no céu. Somos uma igreja militante, mas já existe uma igreja triunfante, e nós fazemos parte desta família eterna. Para a gente entender bem isso, você sabe que só existe uma igreja. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é a mesma. O povo de Deus é um só. Não existem duas igrejas. Nessa aliança eterna, Deus,
ele de forma didática, por isso que nós temos aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, ele faz aquilo que a Bíblia chama de antiga aliança. Ele faz uma aliança com o povo de Israel. E o povo de Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas o que Deus quer mostrar para este povo do Antigo Testamento é que eu e você e que este povo jamais poderia, pelos seus próprios méritos, cumprir aquela aliança assumida, aqueles votos. E a aliança do Antigo Testamento, a velha aliança, serve apenas para revelar em mim e você o nosso pecado. E quando Jesus Cristo vem e diz: este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele está revelando agora que o Antigo Testamento revela a doença, nos empurra, serve como aio para nos conduzir a Cristo. E o apóstolo Paulo diz justamente isso, em Romanos capítulo 7, eu não teria conhecimento do pecado se a lei não dissesse isso é errado, isso é errado, isso é errado. Isso significa que essa aliança de Deus que é eterna, ela é unilateral. Eu e você, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós somos infiéis, nós não temos condições de cumprir um tio da lei. E agora o profeta Jeremias está revelando essa aliança, está revelando. Por isso que lá no capítulo 33, ele preso, Deus diz para ele: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E a grande coisa oculta que ele não sabia, que estava escondida ao entendimento humano, é justamente essa aliança eterna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo resolveu nos constituir como povo dele, povo exclusivo dele. E ele também estabelece que a nossa relação com ele é uma relação exclusiva. Ele é o nosso Deus e será o nosso Deus para sempre. Ele jamais deixará de ser o nosso Deus. Mas veja que essa aliança eterna, ela é firmada em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 42, no versículo 6. Quando Jesus Cristo é apresentado, no versículo 1 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja que essa aliança é estabelecida no seu Filho. Agora veja no versículo 6, por favor. O que diz? Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, por causa da mediação de Cristo, ele se torna o elo dessa aliança, a base dessa aliança, de tal maneira que eu e você jamais poderemos deixar de ser povo de Deus se nós estamos em Cristo Jesus. Nós jamais perderemos a nossa salvação, nós jamais deixaremos, nos afastaremos de Deus, porque essa aliança é eterna. Essa aliança se baseia na graça de Deus. Mas vamos voltar para o versículo 40.
Farei com eles aliança eterna. E qual é a essência dessa aliança? Vamos ler juntos, versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o quê? O bem. Preste atenção. Por causa desta aliança eterna, em Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus. E nessa aliança eterna, Deus jamais deixará de fazer o bem para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que são chamados pelos seus decretos. Então você precisa entender que Deus, Ele transforma o mal em bem. Que tudo que acontece na minha vida, na sua vida, como filho de Deus, está debaixo desta aliança. Deus tem o poder de transformar tudo, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas agradáveis, desagradáveis, aquilo que para nós é imprevisível, para Deus tudo está sob o controle dele. Há uma graça especial, há uma graça específica, há um zelo tremendo de Deus, só para nos fazer o bem. Eu disse, mas pastor, como é que é isso? Eu perdi agora meus parentes, perdi isso. Você não perdeu nada. Deus levou o filho dele. Você não é dono de ninguém. Está com Jesus. E vamos encontrar. Estaremos juntos. Quando um crente passa dessa vida para outra, preste atenção, ele volta para a casa do Pai. Quando ele diz aqui, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, isso é para sempre. É para sempre. Por isso que Paulo diz lá, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A essência dessa aliança eterna é o nosso bem, é o bem do povo. Paulo, ele coloca que todas as coisas no mundo estão piorando. Que nos últimos dias nós enfrentaremos tempos difíceis, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo está santificando a igreja, está purificando a igreja, está melhorando a igreja, para que ele possa apresentá-la a Deus, perfeita, sem ruga, sem mácula, perfeita e gloriosa. Tudo está piorando, mas o povo de Deus está melhorando. Está melhorando. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Ele não deixará, porque ele disse. E quando Deus diz, ele faz. Ele não deixará, porque disse. E a sua palavra é infalível, a sua palavra é imutável. Tudo passa, tudo passará, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele não deixará, porque ele sabe quem nós somos. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Tem crente que acha que está salvo, acho que ele é bonzinho. Está na igreja hoje porque Deus viu através da sua presciência. Não, meu irmão, é completamente o contrário. Romanos capítulo 5, versículo 6, que diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios. Nós não éramos crentes, nós não tínhamos nascido ainda, nós já éramos ímpios por natureza, mas Ele nos amou, Ele morreu por nós. Ele resolveu nos abençoar e nos fazer, de cada um de nós, integrantes da sua família. Irmãos,
A essência dessa aliança é o nosso bem, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Ele não deixará porque disse. Ele não deixará porque sabe quem somos. Ele não deixará porque tudo que ele começa, ele termina. Ele está trabalhando em nós, Ele está trabalhando na nossa igreja, Ele está cada dia mais nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Mas eu queria dizer para você que Ele não deixará, porque a sua honra, a sua glória está envolvida na salvação do seu povo. Não é por amor a mim, somente, não é por amor a você, mas por amor do seu nome, por amor da sua glória. Veja Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, no versículo 11. Isaías 48, versículo 11. Olha que coisa maravilhosa. Lê bem forte comigo aí. O que diz? Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Você sabe como Deus e como Cristo será glorificado na eternidade inteira. Não será por causa da criação do universo, mas a maior glória que Deus receberá é o fato dele ter salvo a mim e a você. Se você ler Apocalipse capítulo 4 e 5, você vai descobrir que a obra que promove o nome de Deus, a glória de Deus, a exaltação de Deus, nos céus, debaixo dos céus, no inferno, em qualquer lugar, é o fato dele ter salvo a mim e a você, ter constituído a mim e a você como povo dele. Somos povo dele e ele é o nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero concluir com o terceiro ponto. Veja aí no texto, no versículo 40, farei com eles aliança eterna. A natureza da aliança. Segundo a essência da aliança, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Mas veja a última parte, lê comigo bem forte, o que é que diz? E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Louvado seja Deus. O que é que significa isso? Significa que em todos os contratos assinados pelos homens, tratados, contratos, alianças feitas pelos homens, os homens podem quebrar esse contrato, romper esse contrato, desistir desse contrato. Mas nessa aliança eterna, Deus vai colocar no meu coração, no seu coração e no coração dos nossos filhos o temor a Ele. De tal maneira que jamais eu e você ou algum membro desse povo poderá se afastar de Deus. Se tentar se afastar, Deus permite, mas volta na disciplina, no amor, no chicote, na graça. Volta. Porei o meu temor no seu coração. Veja, por favor, lá em Romanos capítulo 3, que a depravação total do homem.
Romanos capítulo 3, no versículo 18, quando Paulo fala da depravação total do homem. Ele começa dizendo: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E no versículo 18 ele sintetiza. O que diz aí? Não há temor de Deus. Isso é o homem depravado, o homem no pecado, eu e você. Mas qual é a promessa da aliança eterna de Deus? É que Ele vai colocar o temor no nosso coração. A palavra temor é reverência, é o respeito que um filho deve ter para com o pai. É o temor da gratidão. É o temor do reconhecimento que eu e você, nós não merecemos ser de Deus, ser propriedade exclusiva de Deus. É o sentimento de que nós somos de fato salvos pela graça. E por causa desta graça imerecida, Ele vai colocar, através da ação do Espírito Santo, no meu coração, no seu coração, esse temor. E esse temor jamais fará com que nós nos afastemos dEle. Eu não sei se você prestou atenção. No versículo 40. Porei o meu temor no seu coração. Para quando? Para que? Nunca se apartem de mim. Nunca se apartem de mim. Você já pensou nisso? Você jamais, por causa da aliança eterna, da graça de Deus, estabelecida pelas 3 pessoas da Trindade, jamais você se apartará de Deus. Você é dele para sempre. Aquele que o Pai me deu, ninguém arrebata das minhas mãos. E eu gosto do versículo 41, porque tem muita gente que se entristece com Deus, tem muita gente que reclama de Deus, crente, recebendo todos os benefícios. Nós somos assim. Mas qual é o sentimento que Deus tem por mim e por você, por causa dessa aliança eterna? Veja aí o versículo 41. Vamos ler forte. O que diz aí? Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha... Como é que você imagina? De todo o coração, de toda a alma. Significa que o amor que Deus sente por nós, Deus é amor, está na essência do ser de Deus. Você já pensou nisso? Passamos por essa pandemia, temos perspectivas aí difíceis, inflação no mundo todo. Você só ouve desgraça. Você só ouve projeções difíceis, complicadas. Mas eu queria que você descansasse o seu coração, o meu coração nesta manhã, nesse Deus que tem uma aliança eterna, para nos fazer o bem. E é por isso, meus amados irmãos, de uma forma prática, nós precisamos, em cima das alianças, porque já diz Charles Spurgeon diz, a aliança de Deus, da graça de Deus, vem acompanhada de um feixes de promessas. Em cima dessa aliança você pode olhar
pelo seu filho que está desviado, que foi criado da igreja, e diz: Senhor, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma aliança, e o Senhor vai trazer meu filho de volta. O Senhor vai trazer. Você pode orar pelos seus netos, pela futura geração. Nós podemos pedir a Deus um avivamento para que Deus levante uma nova geração de crentes no Brasil, que seja mais crente do que a gente, mais consagrado do que a gente, mais cheio do Espírito Santo do que a gente, porque Ele prometeu, está aqui. Está aqui. E nenhuma das suas promessas cai por terra. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então louve a Deus hoje, diz: Senhor, obrigado. O Senhor tem uma aliança, o Senhor fez uma aliança, é gratuita, é graça, é merecida, mas uma aliança que o Senhor vai fazer bem para mim, enquanto eu existir aqui na terra e na eternidade. E eu, Senhor, pela Tua graça, jamais me afastarei de Ti, jamais. E no dia que os nossos dias se findar nessa terra, nós estaremos com Ele para todo sempre. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas quando o século se consumar, Ele diz: eu vou voltar para buscar vocês, porque o meu desejo é que onde eu esteja, estejais vós também. Somos dele para sempre. Amém?